Olá, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast da Inix. Hoje a gente vai contar a história do sócio fundador, do CEO da Inix Tecnologia, Adler Esmerim, que traz aí uma trajetória muito ligada à educação e a forma como a educação pode transformar as nossas vidas. Adler, eu quero inicialmente dizer para você que é uma grande inspiração trazer uma história como a sua, para que as pessoas entendam por que a Inix hoje promove a tecnologia promove a educação por meio da tecnologia, e que tudo isso tem a ver com um propósito que está ligado à sua vida. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael. É um prazer estar com você e falar um pouquinho sobre essa história aí. Que legal, vamos lá. Olha, eu quero que, antes que a gente fale um pouco da tua trajetória até chegar à fundação da Inix, eu quero que você conte um pouco mais pra gente quem é o Adler, quem é essa pessoa que está por trás de um grande negócio aí na área de educação mediada por tecnologia. O Adler é um cara que nasceu lá no Nordeste, em Aracaju, em Sergipe, com muito orgulho. Hoje eu tenho uma família linda, maravilhosa, minha esposa, Maíce, meus 2 filhos, João Pedro e Letícia, que é a minha base, né? Tenho minhas irmãs, tenho outros parentes, mas meus pais infelizmente não estão mais aqui conosco, mas eu tenho certeza que estão vendo toda essa luta e batalha aí para trilhar e construir tudo que a gente vem construindo ao longo desses anos. Mas a minha base é a minha família. E meus pais, lá atrás, eu venho de uma família classe média baixa. Minha mãe dona de casa, meu pai trabalhava na Petrobras. Inclusive foi uma das experiências maravilhosas na minha vida, que graças a esse trabalho dele, eu vim para o Amazonas há 36 anos atrás. E dessa vinda para cá, meu grande amigo e meu sócio é meu amigo há 36 anos, então é uma história muito bonita, que a gente só Deus explica, né? Não tem outra explicação. Mas voltando um pouco lá, a minha história, eu venho, como eu falei, de uma família classe média baixa, e venho sem muitos recursos, né? Pra você ter uma ideia, eu nunca tive um aniversário, né? Porque meus pais tinham que priorizar. E eles falavam isso: ou a gente paga a escola, ou você vai ter um aniversário. Ou a gente paga a escola, ou você vai ter um brinquedo melhor. Então, eu fui criado, eu e minhas 2 irmãs, eu sou o mais velho, eu tenho 2 irmãs, né, Dena e Lala, e elas também foram criadas dessa mesma forma. E minha mãe não conseguiu, minha mãe, filha de um fazendeiro local lá, mas um fazendeiro pequeno, né, e que com 17 filhos para criar naquela época, né, e culturalmente no Nordeste, na época dela, a mulher ela só poderia estudar até a 4ª série, até o 4º ano, porque ela não precisaria estudar mais. E aí depois casa com meu pai, também machista, achava que ela não precisava estudar, e foi ser dona de casa. Mas minha mãe era uma pessoa que lia muito. Então ela era uma grande incentivadora nossa da educação, era uma pessoa que estudava com a gente, e automaticamente ela aprendia também, né? Então, pelo fato dela ler muito, então ela tinha um conhecimento muito, muito bom sobre muitas coisas, e foi uma pessoa que me estimulou a mim e as minhas irmãs nessa inquietude para aprender, né? Essa inquietude da educação. Então, a única herança que meus pais falavam que ia deixar para a gente era a educação. Então, eu sou fruto da educação. Que lembrança que você tem dessa época de criança, Adler, né? Que memórias afetivas que, quando você volta lá nessas lembranças, te fazem bem, te trazem um sentimento de gratidão por você fazer parte dessa família. Eu acho que realmente é uma gratidão ter tido os pais que eu tive, com todos os problemas que a gente tem na família, mas eu não poderia ter tido pais melhores, né? Então, tanto meu pai quanto minha mãe eram pessoas muito íntegras, né? Então, quando você fala das memórias afetivas, a gente eu lembro principalmente dos momentos que a gente saía para passear, né? Então, às vezes, o final de semana a gente não tinha condição de ir
Naquela época não tinha shopping, né? Não tinha, mas tinha, por exemplo, os parques de diversão e tal. Mas meu pai e minha mãe, eles sempre procuravam suprir isso, levando a gente para passear. Então a gente pegava, às vezes, a estrada, ia para um local para conhecer. Então a gente acabava tendo esse lazer. E eu lembro muito disso, né? Que a gente saía muito juntos, né? Nessa época eu não tinha ainda minha irmã, a mais nova, que ela é 11 anos de diferença. Ela veio muito tempo depois, mas eu lembro, né, dos quatro, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã do meio, né? Então a gente passeando ali, isso são lembranças que ainda voltam na minha mente, como uma coisa bem saudosa, alegre e grata, né, por ter tido esses momentos com eles, né? Óbvio que a gente fica a saudade, né? Mas o legado que eles puderam deixar, eu acho que a gente está conseguindo cumprir de forma honrosa. E nessa época de criança, adolescente, você já tinha sonhos grandes, já tinha visões de um futuro diferente daquela realidade que você vivia? Como é que era isso? Eu nunca, dentro de mim, eu nunca fui conformado com aquela situação. Então, eu tinha dois caminhos, ou eu estudava ou eu ia trabalhar. E meus pais, eles falavam, não, teve uma vez que eu falei, eu acho que eu tinha 15 anos, eu falei, acho que eu vou começar a trabalhar. E meu pai falou, não, a gente se sacrifica, né, aqui e tal, mas eu acho que não precisa você trabalhar agora, foque nos seus estudos. E eu lembro que quando eu tinha 13 para 14 anos, eu comprei a minha primeira revista Exame. Pena que eu não guardei, né, senão eu tinha essa revista até hoje, seria uma relíquia hoje. E eu começava a ler, eu juntava o dinheiro, eu deixava de lanchar às vezes na escola, juntava o dinheiro para comprar a revista, e aí eu comprava, não comprava todas as vezes, mas sempre que aparecia uma matéria interessante ali que eu achava, então eu comprava, e comprava também revistas de tecnologia. Então eu gostava de eletrônica, e eu tinha um tio também, que foi da Embratel. E aí ele me orientava em muita coisa. Então a área dele era eletrônica. Um dos meus sonhos era a área de eletrônica, né? Então o tio João foi um cara também que me inspirou muito nesse momento. E aí, lendo esse tipo de material sobre negócios, eu me via um dia, assim, eu falava, um dia eu vou ser um empresário, um dia eu vou estar como um empresário, um dia eu vou ter um negócio. E quando eu falava isso para meus pais, eles falavam, não, filho, vai estudar, você tem que passar no concurso, porque a vida é difícil e tal, aquela coisa, né, de preocupação, né? Mas realmente, assim, inclusive passei depois em 4 concursos, mas não assumi nenhum, graças a Deus, né? Agradeço a Deus. E fui para a iniciativa privada, comecei a trabalhar e aí fui, minha trajetória, né? Mas, assim, uma das coisas que me marca e que eu lembro foi a primeira vez que eu comprei uma revista Exame. Eu devia ter 13 para 14 anos, e aquilo me marcou muito, porque eu li aquilo de forma, assim, compulsiva, lia várias vezes, né? E aquilo me inspirava, né? Para um dia não estar na Exame, não é isso, não, mas poder construir algo, entendeu? Legal para você ver o poder que tem as influências que a gente adquire ou proporciona para as crianças e para os adolescentes no momento em que a gente está na formação dos nossos sonhos, construindo ali o que a gente se vê no futuro. Quer dizer, você viu na revista e se viu como uma daquelas pessoas ali, não por estar na revista, mas por terem a carreira que você buscava, né? Esse processo. E como é que foi? Conta para mim, como é que foi? Você hoje é CEO e fundador da Inix. Como é que foi esse processo de chegar a essa ideia, esse negócio? Como é que foi o início? Então, eu tinha um outro negócio lá em Aracaju, lá em Sergipe, na área de tecnologia. Era um negócio que ele não vinha bem por vários fatores, inclusive quebrou. Aí as pessoas perguntam, de quem foi a culpa? Eu falo, foi minha. Não tem outra explicação. Eu que errei. Eu que não tomei as medidas corretas naquele momento, né? Então, nesse ínterim, eu me reencontrei com o Sérgio, que é meu sócio hoje, o Sérgio Bringel. E o Sérgio, a gente acabou se reencontrando, né, graças às redes sociais. E aí a gente já vinha conversando, né? Vamos montar um negócio juntos e tal. E aí foi quando o meu negócio, que estava já
em final, vamos dizer assim, de ciclo, né, encerrando aquele ciclo, eu falei, não, vamos sim. Só que foi um momento também muito difícil para mim, que foi o momento que minha mãe estava com câncer. E o câncer dela já era, quando a gente descobriu, já estava com metástase. Então ela teve um câncer de pulmão muito violento, né? E eu não podia me afastar muito dela naquele momento, até porque eu amo tanto meu pai como minha mãe, mas minha referência, meu ídolo é minha mãe. Porque minha mãe sempre foi uma mulher de muita luta, né, de segurar realmente a casa. Meu pai, às vezes, ele se descompensava financeiramente e ela sempre estava ali junto, segurando a onda, sabe? E aí, essa inspiração eu aprendi com ela. Então, eu sou um grande admirador, né, das mulheres por causa da minha mãe. Eu acho que a mulher, ela tem uma força que muitas vezes é mal explorada até por elas mesmas, né? Porque às vezes falta a confiança, falta uma série de coisas, mas as mulheres vão dominar o mundo, isso eu não tenho dúvida, né? Nós, enquanto homens, seremos servos delas. E eu acredito muito nisso, sabe? A força que minha mãe teve naquele momento e assim, ela tinha a gente tinha uma ligação, como tem, acho que até hoje, né? Mesmo ela estando no plano espiritual, uma ligação muito forte. E aí eu não podia me afastar. Só que para a gente montar a Inix, a gente não poderia montar em Aracaju, porque senão a gente não conseguiria crescer. Até pela experiência que eu já tinha tido lá, né? Então a gente começou a pensar em algum lugar para montar. Vamos montar em Manaus, que ele já estava estabelecido aqui. Vamos montar em São Paulo, vamos montar em Recife. Só que aí me veio uma outra intuição divina, graças a Deus eu tenho essas intuições. E eu falei para ele, Sérgio, eu acho que a gente, já que vai montar uma empresa de tecnologia, nesse primeiro momento, vamos montar em São Paulo. Eu já tenho um relacionamento com grandes players do Brasil, Microsoft, Oracle, Google. Vamos montar em São Paulo, porque a gente já nasce grande, teoricamente, né? Se posiciona forte no mercado e vai brigar no mercado. Vamos competir, vamos, óbvio, aos poucos, né? Engatinhando, para chegar onde a gente chegou hoje. E aí, resolvemos montar a empresa lá em São Paulo. Hoje a empresa, a sede fica lá na Vila Olímpia, lá em São Paulo, né, a nossa matriz. Hoje a gente tem uma filial já aqui em Manaus, né, onde a gente está agora. E toda a parte produtiva, que a Inix hoje ela tem duas áreas distintas. Uma é, vamos dizer assim, a de produção de conteúdo, que hoje a gente tem uma quantidade muito boa de professores trabalhando diretamente conosco, e a outro braço que é a tecnologia. Aí nesse braço tecnológico, hoje a gente tem profissionais hoje espalhados pelo Brasil, né? Então, nesse momento, naquele momento, melhor dizendo, a gente pensou em montar a Inix lá. E a Inix começou como uma empresa de tecnologia, né? Então passamos aí os 3 primeiros anos como empresa de tecnologias, até que veio uma outra intuição divina antes da pandemia, eu acho que um ano antes da pandemia, que a gente precisava mudar um pouco o foco, porque a concorrência, a gente estava concorrendo com grandes players do mercado, né? E isso não nos gabaritava a pegar grandes contratos. E a gente acredita também na recorrência. Então, vender projeto é bom. Você vende um projeto aqui, outro ali. Só que se você não conseguir ter uma cadência de vendas em projetos, você acaba tendo um custo fixo alto, né? Porque, por exemplo, consultoria. Se o cara não vende a hora, aquela hora é perdida, você não recupera mais. E aí foi quando eu digo que Deus, né, a espiritualidade aí me deu essa intuição da gente começar a trabalhar com educação. E aí nós fizemos o nosso primeiro M&A. Nós compramos uma startup que tinha um software de gestão, que já trabalhava para algumas prefeituras lá em Sergipe, e trouxemos essa solução para dentro de casa, começamos a desenvolvê-la, e hoje é uma solução que ainda continua conosco, né? E hoje a gente já tem aí espalhado em várias prefeituras pelo Brasil. Só que nesse meio tempo, eu também sentia falta, eu sou um cara muito inquieto, né? Eu tenho uma mente muito, assim, acelerada. E aí eu falava, não, eu não posso ser uma empresa de um monoproduto, a gente tem que ter outros produtos. E aí eu comecei a desenhar algumas coisas, né, na área de educação. Eu disse, não, já que a gente entrou em educação, vamos pegar outras coisas em educação. E eu comecei a ler muito sobre educação, já lia, né, e comecei a me aprofundar ainda mais,
foi quando surgiu a ideia da gente começar a trabalhar com gamificação. E aí começamos a fazer os primeiros games focados em educação básica, né? A gente começou a trabalhar no ensino médio, e aí foi descendo. Hoje a gente tem produtos para até o Fundamental 1. Para quem não sabe, hoje a educação ela é dividida em Fundamental 1, 2, Fundamental 2 e ensino médio, né? Então são 3 blocos aí de atividades. E aí a gente vamos começar de trás para frente, né? Então começamos no ensino médio e chegamos ao Fundamental 1. Então foi assim que a Inix ela iniciou nesse mundo da educação. História muito interessante. Eu queria que você contasse um pouco mais em relação à Inix hoje. Além de ter uma qualidade, uma quantidade, diversidade de produtos muito grande, vocês estão aí no mercado conectando mentes e moldando futuros. O que isso significa para você? Isso parte do meu propósito, né? Então eu acho que eu sou fruto da educação, como eu já falei. Então eu acho que o meu propósito é tentar tornar essa educação com tecnologia, mediada por tecnologia, o mais acessível possível para todas as redes, tanto públicas como privadas. Só que o público, ele sofre um pouco mais, né? Por falta de recursos e uma série de outros entraves, né? Porque quando você vai para uma escola privada, você vai dizer, olha, eu quero uma escola mediana, então você vai pagar por aquilo. Ah, não, eu posso pagar uma escola mais cara. Então você vai colocando o seu filho ali, né? Você vai dosando de acordo com o seu bolso. Na rede pública, não. As pessoas não têm essa opção, né? Então, por que as tecnologias, por que robótica, por que a gente tem, por exemplo, a educação maker só nas escolas privadas, né? Não estou dizendo que é só, né? Hoje já tem uma cultura, essa cultura já está sendo criada para as escolas públicas. Então, acho que foi do meu propósito levar essa educação de forma mais atrativa possível, com a gamificação para dentro das escolas públicas. E foi aí onde a gente mais cresceu. E aí, quando veio a pandemia, a gente já tinha alguns parceiros também, estratégicos naquele momento, que fizeram com que a gente, vamos dizer assim, agregasse dentro de uma solução única e levasse isso para determinados locais. Né? Por exemplo, a SEDUC em São Paulo, a gente entregou lá para 1,5 milhão de alunos que utilizaram nossa plataforma durante o período da pandemia. Então, para a gente foi um boom, né? A gente naquela época estava, acho que com 50 mil, 60 mil alunos, e de uma hora para outra chegou um contrato de 1,5 milhão de alunos. E aí, automaticamente, a gente deu aquele boom, e foi o período que eu mais viajei. Peguei Covid 2 vezes, mas graças a Deus fiquei bem. Eu pegava voo saindo, por exemplo, de Manaus para São Paulo com 20, 30 pessoas. Então era uma coisa assim que ninguém estava viajando, todo mundo isolado, mas foi o período que a gente mais trabalhou, óbvio. Os nossos colaboradores, a maioria, todos em home office, mas continuando aquela produção que a gente precisava, né, para poder fazer essas entregas. E aí, depois disso, para alguns a pandemia foi, óbvio, a pandemia foi ruim para todos, né? A gente perdeu entes queridos, perdemos amigos e tal, mas para o meu negócio foi a melhor coisa que aconteceu, porque aí quem não tinha tecnologia educacional, naquele momento correu atrás, né? E aí quem tinha acabou oferecendo e crescendo, que foi o período que a gente deu esse boom aí, foi durante a pandemia, e aí de lá para cá a gente veio desenvolvendo vários produtos. Hoje a Inix ela tem mais de 15 produtos, né? A gente tem produtos que agora a gente saiu, por exemplo, na Prefeitura de Manaus de 13º lugar para o 5º lugar na prova do IDEB, né? E isso foi um produto nosso, que é o SAEB, né? Que é o Conecta SAEB, que é um produto da Inix, que a Inix desenvolveu. Nós aplicamos 9 simulados físicos, aí tem a parte digital, então tem todo um trabalho. A gente tem um dashboard, que é um painel onde a gente consegue identificar, por exemplo, por grupos de DDZs que eles chamam, né? Que são as diretorias, até chegar no nível drill down, até chegar no nível do aluno para ver como é que está ali a situação daqueles alunos, né? E aí, com base nessa solução, a gente vai utilizando inteligência artificial, a gente já usa nessa solução, só que a gente não usa a inteligência preditiva, a gente usa a inteligência
Olha, desculpe, a gente usa a inteligência preditiva, onde a gente faz uma análise dos dados para dizer, olha, aquela turma, naquela determinado assunto, eles erraram mais de 50%, então tem algum problema. Então aquilo volta para retroalimentar os professores e a rede para que isso possa ser corrigido. E graças a esse trabalho, né, que foram 9 simulados, nós conseguimos sair de 13º lugar para 5º lugar a Prefeitura de Manaus. Então, Manaus está de parabéns, a Prefeitura está de parabéns, entendeu? Porque eles acreditaram no projeto, foi uma ideia, também uma outra insight que eu tive numa conversa, e voltei para dentro de casa e falei para os caras, ó, vocês têm 15 dias para desenvolver isso, porque eu preciso apresentar lá para a secretaria, porque eles estão com o índice do IDEB lá embaixo e a gente vai ter que encontrar um meio de suprir. Aí foi quando veio essa ideia, nós conseguimos materializar e fizemos todas as entregas, graças a Deus. Que legal. Você trouxe aqui o assunto da pandemia. Eu queria que você falasse um pouco mais, que você, como alguém que estava dentro do processo antes de a pandemia acontecer, conseguiu perceber ali como o mundo não estava ainda preparado para viver um momento em que as nossas rotinas presenciais, físicas, foram completamente afetadas e a gente precisou mudar da noite para o dia a nossa forma de nos comunicarmos com as pessoas, mas principalmente de manter algumas rotinas, e a educação foi uma das mais impactadas. Eu queria que você falasse, como alguém que vivenciou isso, como um player do mercado que foi movimentado, quais foram os principais desafios que a pandemia trouxe para a educação no Brasil? Nenhuma escola, né, seja ela de educação básica ou técnica ou superior, ela estava preparada para aquele momento. Nós não estávamos preparados para trabalhar remotamente, né? Então, o conceito do EAD, que é Educação à Distância, ele já existia antes da pandemia, já existiam faculdades, inclusive, com cursos online, né? Só que era um modelo que muitas vezes já estava desgastado. Por quê? Não existia uma inovação, não existia um investimento. Então, as faculdades, elas pegavam um modelo tradicional que existia. Existe até hoje uma ferramenta chamada Moodle. Pegavam o Moodle, que é gratuito, free, como ainda muitas universidades e faculdades utilizam, e escolas, e começavam a tentar construir dentro do Moodle um modelo de educação digital. Só que, como nem as pessoas sabiam mexer na tecnologia, nem estavam preparadas com metodologias que fossem eficazes, então foi um fracasso. Então a gente foi, eu digo que a gente foi jogado, né, aos leões, né, literalmente, durante esse período, e como a gente já era uma empresa de tecnologia, já com viés, já trabalhando com educação, então foi mais fácil para a gente encontrar as melhores formas de adaptar e treinar. E aí foi que a gente começou a fazer, treinar primeiro os professores para que eles pudessem estar preparados para esse novo momento. E aí foi onde a gente teve sucesso, porque não era só entregar a tecnologia na mão do aluno. Se o professor está despreparado, né, ele não vai conseguir. Meus filhos mesmo passaram por isso. Tiveram aulas online, né, e onde o professor ia para o quadro lá escrever, com a câmerazinha aqui. Isso não é educação digital. Entendeu? Você está reproduzindo uma educação tradicional num modelo digital que é fracassado. E aí hoje a INIX, ela trabalha com um conceito chamado educação sem distância. A educação, ela não pode ter distância, né? Então a gente fala educação sem distância porque a ideia é aproximar o aluno do professor, mesmo que ele esteja no ambiente digital. E eu não chamo mais EAD, eu falo educação digital. Por quê? O termo EAD, como já falei, né, foi totalmente esgarçado e jogado aí às traças, e hoje a gente trabalha com novas metodologias e novos conceitos para isso. Então, os grandes desafios daquele momento para a educação foram justamente esses, porque ninguém estava preparado para aquele momento, e aí as escolas, tanto públicas como privadas, pensaram que era só entregar um notebook na mão do professor que o problema estava resolvido. E foi o pior que aconteceu, né? Foi pior, a gente fala que foi pior fazer isso do que não ter feito, né? Era muito melhor, às vezes, ter preparado primeiro os professores, preparado um ambiente, treinar depois os alunos para que a coisa, mesmo que houvesse um atraso na educação, mas
todo mundo preocupado com, as crianças vão perder um ano e tal, mas eu acho que foi pior. Hoje, por exemplo, tem jovens que quando você fala, vamos estudar através do computador, eles têm uma certa orgeriza, né? Porque pensa que vai ser aquele modelo lá antigo. E hoje a gente faz um trabalho de evangelização, né, nas escolas. Hoje a gente tem um projeto chamado Inix Day, onde a gente visita todas as escolas que a gente tem contrato para fazer um trabalho de alinhamento com os professores para que eles possam fazer isso com os alunos. Entendeu? Então é um trabalho de educação continuada. Primeiro foco nosso é o professor. O professor ele tem que ser empoderado, ele precisa ser preparado para esse novo momento, até porque a tecnologia, a gente não volta mais à educação como era antes, lá no século XIX. A educação antes da pandemia era igual ao século XIX. O professor, o quadro, o pincel, mudou só o giz para o pincel, mas a educação ela não mudava, ela não mudou, ela não evoluiu, né? Só que hoje, pós-pandemia, né? Então a tecnologia veio para ficar, né? Então esse modelo de gamificação veio para ficar e vão vir outros modelos, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um game físico, que é um projeto que a gente chama Desplugados. Foi um sucesso agora, a gente apresentou isso numa feira agora para professores da rede aqui do estado do Amazonas. Então imagine você materializar um jogo, né, no ambiente físico, jogo de tabuleiro, jogo de cartas, com interação entre os alunos. Então, por que a gente criou isso? Porque tem alguns locais de difícil acesso ainda à internet. E aí a gente precisava ter um produto que a gente conseguisse entregar para esses locais, mas que também pode ser utilizado para o local que tem acesso à internet. De forma lúdica, você vai estimular aquele aluno a estudar determinadas disciplinas. Eu chamo de disciplina, né, na minha época, né, mas eu é matriz curricular, né, então determinadas matérias ali. Eu vou interagir a matemática com a física, né, o português com história, e aí a gente vai criando, vai personificando e materializando em games físicos também. Agora, tudo isso que vocês desenvolvem não vem só de uma cabeça, né? Não. Eu quero que você fale um pouco mais sobre essa mistura aí de talentos de uma equipe que você conseguiu reunir, vocês, e seu sócio conseguiram reunir, desenvolver pessoas com talentos diferentes, mentes completamente diferentes, desenvolvendo soluções educativas incríveis. Então, é fruto do nosso trabalho, né, do nosso, vamos dizer assim, a empresa, né? Então, e o grupo empresarial, hoje são mais de 100 empresas, né, espalhadas aí pelo Brasil, mas a vertical de educação, a gente conta com um braço de RH muito bom, né? Nós temos uma diretoria ela não gosta que chame de RH, diretoria de gente e cultura, né? Onde a gente vem trazendo talentos, né? E também Deus, eu acho que foi bondoso comigo, né? Conosco, melhor dizendo, que a gente conseguiu trazer pessoas muito boas. Hoje a gente tem um time de excelência, né? Então, sem esse time, a Adler não seria nada, nem a Inix seria nada, nem o Sérgio seria nada. Então, eu realmente agradeço a Deus porque a gente conseguiu montar um time de excelência, né? Então, nós temos professores altamente qualificados, como o pessoal da área técnica, também programadores e pessoas mais técnicas altamente qualificadas. Mas isso tudo eu acho que é fruto de um ambiente que a gente cria, né? E que a gente criou essa cultura da inovação, essa cultura de valorização do profissional. Então, todos os profissionais hoje que trabalham dentro da Inix, ou diretamente ou terceirizados, a gente tem uma preocupação com esse colaborador, né? Para que a gente possa ter pessoas boas. Não é só a remuneração, não é só salário, entendeu? É o convívio, o ambiente, as interações que a gente faz, então tudo que a gente proporciona de cursos, treinamentos, então tudo isso eu acho que faz com que haja esse retorno para que a gente consiga ter produtos de altíssima qualidade, produtos altamente inovadores. Por exemplo, o nosso laboratório de ciências e o nosso laboratório Maker, que a gente fabrica, tem uma outra empresa do grupo, que é a Atos Brasil, que fica lá em Bauru, onde a gente faz a fabricação desses laboratórios, né? São laboratórios que quando a gente leva para fazer as apresentações, todo mundo fica admirado, querendo comprar de imediato, sabe? São produtos realmente assim, encantadores. A palavra é essa, são produtos encantadores, entendeu? E eu acho que isso tudo é fruto dessa equipe que trabalha junto conosco hoje.
Que legal, eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente o que foi o Desafio Inix. Conta pra gente. O Desafio Inix foi uma ideia até da Clarissa, que é a nossa gerente de inovação. Ela trouxe essa ideia para a gente e eu comprei de imediato. Eu era um pouco contra a ideia do hackathon tradicional, né? E que é uma metodologia que já existe hoje no mercado, já é praticada por várias empresas, entidades. E o desafio, eu falei, olha, eu quero fazer uma coisa diferente. Vamos fazer um hackathon, mas um pouco diferente. Tanto é que a gente não chama ele de hackathon, foi Desafio Inix, né? E aí a gente fez um trabalho primeiro de mentoria com esses alunos, convidamos os alunos tanto das redes públicas como privadas, da área de tecnologia e de diversas áreas, né? Porque a ideia era criar esse ambiente heterogêneo, então vai ter o aluno que está estudando a biologia com o programador, com o cara que está estudando história, com o cara que está estudando matemática, e criar esse ambiente realmente heterogêneo, porque eu acho que é aí onde a gente cresce e saem as ideias, né? Foi Depois da mentoria, nós fizemos demos um prazo para que eles apresentassem os projetos de acordo com a ideia deles. Óbvio, a gente criou uma temática que era a educação digital, mas em cima dessa temática eles começaram a desenvolver outras coisas. E agora, a gente culmina ao final, no início de dezembro, com a premiação final. Então, 3 grupos se classificaram para essa etapa final, né? E projetos, assim, realmente encantadores e que podem virar, inclusive, startups, né? O outro braço da Inix é que a gente vem fazendo investimento também, como eu falei, M&As, fizemos alguns, e a gente vem investindo em startups. É um outro braço nosso, que a gente chama de Inventory, né? Onde a gente faz um trabalho um pouco diferente de investimento. Nós não somos investidor anjo, a gente não quer ter quantidade. Eu não quero ter 500 startups, 1000 startups investidas. A gente só traz para dentro do nosso ecossistema aquilo que realmente agrega e que faz com que uma coisa complemente a outra. E aí eu consigo também ter outros braços criando outros produtos, né? Não fica só dentro da Inix esse processo criativo e a gente acaba trazendo, né? Nós trouxemos agora, do ano passado para cá, mais 3 startups para dentro desse ecossistema e que em breve elas estarão sendo lançadas para o mercado de forma muito mais, vamos dizer assim, consistente e agressiva, entendeu? E aí depois a gente volta para falar sobre esse produto, que é bem legal. Legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre algumas metodologias que vocês hoje já estão utilizando, já estão aí aplicando tanto no ensino público como privado. O que elas têm de diferencial e como é que elas ajudam a tornar a experiência educacional mais interessante, mais atrativa para essa geração que já consome a informação, já nasceu consumindo a informação de uma maneira diferente que a nossa? Pra você ter uma ideia, Rafael, a gente tem um projeto que é a Plural Corporativa, né? A Plural Plus Corporativa. O que é a Plural Plus Corporativa? A Plural ela foi um M&A que a gente fez também de uma outra startup, né? Para quem não sabe o que é M&A, é quando a gente faz uma aquisição, né? A aquisição de uma startup que pode ser parcial ou total. Nesse caso foi uma aquisição total. E o antigo CEO, que foi o criador desse produto, hoje ele trabalha junto conosco, ele não quis mais empreender, porque ele preferiu focar em programação, ele é um excelente programador e hoje trabalha com a gente, ele é o head desse produto, né? Então, um cara que está com a gente já durante esse tempo todo. A gente trabalhava com LMS, que são plataformas de educação de terceiros, e a gente sentia a necessidade de ter uma plataforma nossa, mais tropicalizada, porque a maioria das plataformas elas são internacionais, canadense, americana, e aí vai. E aí a gente conseguiu fazer esse M&A, desenvolvemos uma plataforma, esse LMS nosso. Você tem uma ideia, hoje ele está integrado com o Google Meet, então o professor, se ele for dar uma aula síncrona, como a gente fala, uma aula ao vivo, ele não precisa mandar o link para o WhatsApp do aluno, para o cara clicar lá e assistir a aula ao vivo. Ele entra dentro da plataforma, cria essa aula, abre essa aula e todos os alunos se conectam ali, porque a gente consegue fazer inclusive a gestão para saber quem entrou, quem não entrou, essa aula pode ficar gravada ou não, enfim, tem uma série de recursos. Então, essa plataforma nossa, ela é também altamente inovadora e levamos ela para o mercado corporativo. Então, por exemplo, qualquer profissional, qualquer empresa que quer entrar nesse mundo da educação digital, a gente primeiro vai treinar essa pessoa dentro dessa metodologia que a gente criou. Por quê?
Não adianta eu chegar para o Rafael e falar, Rafael, ó, tá aqui a plataforma, lhe dá uma orientação básica e você vai se virar. Né? Óbvio que hoje, através de qualquer celular, você pode montar um curso. Você pode, mas precisa entender como esse curso ele vai impactar e vai reter esse aluno. Então a gente faz todo um trabalho de curadoria, que a gente chama, é como se fosse uma mentoria, um acompanhamento desses profissionais ou das empresas que querem entrar nesse mundo da educação digital. A gente já tem alguns projetos em andamento. A gente tem, por exemplo, uma empresa de tecnologia na área de saúde também, que eles têm um software que chama de HIS, né? Que é um software de gestão hospitalar chamada Salux, que é uma empresa de Porto Alegre. Hoje ela já tem o Salux, a Universidade Salux, que ela criou para treinar os profissionais internos, como eles cresceram muito, né? Graças a Deus. Eles, através dessa plataforma, eles faziam um onboarding já dos profissionais. O onboarding significa que por exemplo, as orientações iniciais para o profissional que está entrando na empresa, né, o que pode, o que não pode, as regras, né, código de ética e tudo já está lá dentro da plataforma. E toda ela gamificada. Então, ou seja, você já começa a trabalhar a gamificação também na educação corporativa. E aí, com base nisso, a gente vai municiando esse profissional ou essa empresa de como criar algo, né, que consiga realmente ter resultado. Né, com avaliação, com toda certificação digital, ela já sai o certificado digital, enfim, com todos esses elementos aí que a gente consegue trazer dentro vamos dizer assim, desse ambiente e dessa metodologia que a gente desenvolveu. Bacana, são muitas soluções, muitos trabalhos que vocês já desenvolveram ao longo desses anos de existência da Inix. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui alguns cases de sucesso, além, você já trouxe alguns, né? O caso da Prefeitura de Manaus, sim, aqui com o Saeb foi um deles. Eu queria que você falasse de outros casos em que vocês conseguiram ajudar outras empresas, outras pessoas a atingirem seus objetivos por meio das soluções que vocês desenvolvem. Pronto, eu vou falar de uma solução que a gente tem, chamada EduxMe, que é nosso sistema de gestão. Lembra que eu falei aquele primeiro sistema lá? Hoje, por exemplo, ele roda, eu vou citar o nome aqui, na Prefeitura de Manacapuru, e depois da implantação do sistema, eles conseguiram ter uma gestão muito mais próxima do aluno. Eu não sei se todos sabem, mas existe um processo no MEC chamado Educacenso. O que é o Educacenso? Todas as escolas elas precisam se reportar ao MEC periodicamente para envio das informações dos alunos. A maioria das prefeituras do Brasil hoje faz isso manualmente porque não tem um sistema, né? Então, hoje, por exemplo, citando o exemplo aqui do interior do Amazonas, a prefeitura de Manacapuru, ela já foi impactada por essa solução e hoje ela desenvolve, né, toda uma série de controles, tanto o controle do diário de classe do aluno, como de toda a vida do aluno ali dentro da nossa solução, chamada EduxMe. Né? E, enfim, a gente tem outros cases, né? A gente impactou também, como eu falei, algumas empresas hoje privadas estão utilizando nossas soluções, tanto de plataforma LMS como de gamificação, para treinar colaboradores e treinar também pessoas, clientes, por exemplo. Por exemplo, nessa área de software mesmo, quando há uma troca de pessoas ou uma rotatividade, é imprescindível que você treine de novo a pessoa no sistema. Né? E como é que você treina isso presencialmente? É caro. Utilizando a nossa plataforma, a gente consegue transformar isso dentro dela. Está lá gravado, está lá dentro. Então, a partir do momento que a pessoa vai evoluindo, então a gente tem toda essa gestão também. Entendeu? Então eu consigo identificar, por exemplo, o Rafael entrou hoje, assistiu 5 minutos desse vídeo, baixou esse PDF, respondeu esse questionário, ou utilizou esse game aqui e teve esse resultado. Então isso vai contando para você dentro da plataforma e essa pontuação, vamos dizer assim, ela fica guardada. A gente não expõe até por uma questão de ética, mas isso está lá dentro. Se um dia a gente precisar usar, ou a própria instituição precisar usar para ver como é que está o desenvolvimento, a gente consegue mostrar, porque está tudo registrado. Né? Hoje a gente já trabalha na nuvem, né? Muita gente acho que é uma coisa que está lá no céu, né? Mas não é, né? Então, toda a nossa computação hoje ela é baseada em nuvem já.
Então, isso é bom porque qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode acessar as nossas soluções. A não ser os jogos físicos, os laboratórios, que aí é um contato físico e pessoal. Mas todos os outros produtos a gente consegue disponibilizar isso tudo de forma digital, né? O Desafio foi um grande exemplo. A gente tem um projeto muito interessante sobre empreendedorismo também para os jovens, que é uma coisa que eu não tive na minha época e foi um dos primeiros produtos que eu bati o pé e falei, a gente precisa desenvolver, porque a gente precisa entender mostrar para o jovem que ele pode ter o negócio dele. Nem todo mundo nasceu para ter negócio, mas muita gente tem vontade e não sabe por onde começar. Então, o nosso projeto, por exemplo, de empreendedorismo, um projeto que já impactou muitos jovens, já tive vários depoimentos de falar, eu tive uma ideia, por exemplo, teve um exemplo agora em Roraima, lá em Boa Vista, de um aluno nosso que montou uma cafeteria com tecnologia por conta de uma palestra que eu tinha dado para eles lá. E aí ele foi atrás e conseguiu encontrar uma solução e trouxe e está lá em Boa Vista rodando. Então é um aluno nosso lá que está fazendo isso, entendeu? Acontecer. Então, assim, a gente tem vários cases aí. Legal, queria que você falasse pra gente, vocês dois, você e o Sérgio são visionários, são pessoas que estão olhando sempre à frente o que está acontecendo, entendendo o cenário atual e pensando nos próximos passos. A gente pode trazer algum spoiler aí dos próximos anos, 2025, projetos novos? Então, no nosso planejamento 2025, a gente quer consolidar a INIX como uma empresa realmente de educação, no cenário nacional, né, já prospectando América Latina e outros países. A gente já vem conversando com alguns países de língua portuguesa, apresentando nossos produtos, né, principalmente na África, onde a gente sabe que também que demanda, né, que precisa de educação. Como também outros países, né, nossos produtos a gente consegue hoje desenvolver e trabalhar com legendas em espanhol e inglês, mas a gente primeiro precisa consolidar a empresa. Próximo ano, 2025, nós fazemos 10 anos de existência, né, onde os últimos 6, 7 anos foram dedicados à educação. E a INIX ela não é mais uma empresa de tecnologia, e sim uma empresa de educação, onde tem o seu propósito levar a educação aonde ela puder chegar. Então, por exemplo, a gente tem um projeto no Iramutã, que é uma parceria da INIX com o IED, que é uma faculdade que também faz parte do grupo, de educação para comunidades indígenas, né? A gente leva a educação superior para uma comunidade indígena no Iramutã. O Iramutã é o extremo norte de Roraima. Lá, eu tive agora, no início, tem uns 4 ou 5 meses atrás, eu tive lá para visitar o projeto, e você precisa ver, você sai de lá encantado, né? Porque são indígenas que provavelmente não teriam condição nenhuma de fazer uma faculdade. E a gente levou o curso de pedagogia, que o nosso curso de pedagogia é em EAD, em Educação Digital, certificado pelo MEC, e nós levamos isso para lá. Montamos toda uma estrutura no Malocão, tem uma maloca lá que o Tuxaua, que eles chamam, né, cedeu para a gente, com sala, a gente equipou com internet, né, com toda uma infraestrutura necessária para que a gente possa desenvolver essas aulas lá. Então é um outro projeto que é belíssimo, entendeu? Que a gente não ganha dinheiro com esse projeto, mas está dentro do nosso propósito, está dentro do social, da gente levar educação também para as populações indígenas. Foi o primeiro projeto, foi o primeiro piloto, a gente já está no 2º ano, e a gente já foi, inclusive, agora chamado por outros estados já vieram pessoas de outros estados conhecer o projeto, e eles agora estão pensando em desenvolver algo semelhante, entendeu? Então, eu acho que é um outro exemplo aí, um outro case de sucesso, entendeu? Você precisa ver os depoimentos. O Iramutã, ele fica na tríplice fronteira, Brasil, Guiana e Venezuela, né? E lá a gente tem indígena que fala a língua materna deles, né, como eles falam em primeiro lugar, fala o espanhol e fala o português. Aí o pessoal da Guiana fala a língua materna, o inglês e o português. E é uma coisa linda de se ver, sabe? Você sai de lá energizado, com tanto carinho deles que eles trazem pra gente, né? Você tem uma ideia, eles fizeram um banquete lá, do jeito deles, pra gente, né? Então a gente almoçou, jantou com eles lá. Então, assim, foi um negócio, assim, uma experiência excepcional mesmo. Eu fiquei muito feliz e agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade da gente conseguir construir esse projeto lá.
Solução, inovação e educação. O que essas três palavras significam para você? Vida. Eu acho que faz parte do DNA da Inix, né? Faz parte da nossa vida. A gente tem que viver isso todos os dias, a todo momento, entendeu? A gente tem que exercitar aquilo que a gente conversou aqui nos bastidores, né? Tudo é exercício. Educação é exercício. Se você não exercitar, você não aprende. Isso é uma regra que a gente aprende lá na educação básica, quando a gente estudou lá alguns anos atrás, e que isso é válido até hoje. O que a gente muda, né? A tecnologia, ela é o meio. Então ela vai propiciar você chegar na inovação, você vai chegar na educação com mais qualidade, com mais eficiência, com mais resultado. O que a gente quer é que a gente tenha uma geração futura aí que seja altamente produtiva, que seja altamente capaz de realizar aquilo que ele queira, seja no âmbito da educação superior, seja no âmbito da educação técnica ou da educação básica, entendeu? O que a gente tem que propiciar a esse jovem é que ele possa ter uma escolha, que muitos deles não têm hoje essa escolha. Muitos deles vão para a marginalidade porque não conseguem enxergar, né, que se ele estudar, ele vai ter um futuro melhor. Né? Então eles não conseguem enxergar. E o nosso trabalho hoje é levar isso, é levar essa mensagem para todos os cantos do Brasil. Entendeu? Onde a gente puder chegar, tenha certeza que a gente vai chegar. Propósito muito bonito. Uma conversa enriquecedora, pessoalmente para mim, eu tenho certeza que para você também relembrar alguns momentos da tua trajetória, né, de como esse processo ele é construído passo a passo e é a prática, a ação, o treino que faz realmente a gente, né, chegar a novos patamares. Então, passa muito rápido, né? A gente pensou aqui e já acabou o nosso bate-papo. Então eu quero primeiro te agradecer por se colocar diante de uma sociedade que precisa tanto de ideias inovadoras para fazer com que a educação, que é o que pode mudar a nossa vida, mudou a sua história, mudou a história de dezenas, de milhares, acho que de milhões de pessoas já, porque vocês tiveram, né, esse contato aí, a possibilidade de estar na casa de milhões de pessoas aí durante a pandemia, e como isso traz para a sociedade, mas pessoalmente para você também uma satisfação pessoal. Eu queria que você encerrasse falando um pouco sobre esse teu sentimento de empreender numa área que é um propósito para você e que é algo que te transformou como pessoa. Eu acho que, em primeiro lugar, é gratidão. Né? Gratidão a Deus por ter me dado essa oportunidade. Né? Eu falo que eu estou como fundador e CEO. Né? Não é a minha... Eu acho que depois vão vir outros para tocar essa missão, né? E também honrar meu pai e minha mãe, né? Então, hoje eu acho que todo o trabalho que é feito é para honrar tudo que eles fizeram, todo o sacrifício deles que tiveram comigo e com minhas irmãs, entendeu? Com a minha família. Então, hoje eu acho que gratidão e honrar, eu acho que é o que eu posso falar aí como mensagem final. E eu espero que quem ouvir esse podcast, quem ouvir essa mensagem, né, possa, se quiser entrar em contato comigo diretamente, pode entrar através das redes sociais, aí a gente está presente, porque eu acho que o que a gente puder fazer, a gente vai fazer para poder levar essa tecnologia para o máximo de pessoas, né, essa educação tecnológica, melhor dizendo, para o máximo de pessoas e de jovens que a gente puder. Tá bom? Eu acho que essa é a mensagem. Muito legal. Esse foi, então, o podcast da Inix, em que a gente apresentou um pouco da história do Adler Esmerim, que é o CEO e um dos fundadores, o fundador da empresa, e que ele compartilhou de forma tão generosa aí, de que forma que essa empresa vem transformando a vida das pessoas. Você que está acompanhando a gente aí, gostou desse bate-papo, já se inscreve no canal e compartilha isso com outras pessoas que vão se inspirar com essa história de superação, de crescimento diante das possibilidades que a educação traz. Deixa nos comentários o que você achou e acompanhe, porque vem mais novidade por aí. Até o próximo episódio.